apaixonou perdidamente. Se aposentou. Se casou. Teve uma filha. E finalmente, o incrível Sakamoto engordou. O episódio começa com a introdução do lendário assassino Sakamoto Taro, mostrando que o cara era forte, rápido e o pica-grossa da parada, sendo reconhecido por todos os assassinos. Mas uma coisa importante mudou sua vida completamente. Ele se apaixonou pela mulher do caixa de uma loja de conveniências, chamada Aoi. Então os dois vivem suas vidas juntos, com o Sakamoto largando a vida de assassino, se casando, tendo uma filha chamada Hana e, por fim, engordando. Assim, a vida de assassino de Sakamoto Taro chega ao fim e começando a sua vida como o tio do mercadinho da esquina, vivendo uma vida de boa, com crianças, vizinhos e clientes. Mas, né, sempre tem um problema aqui ou ali. O cliente das calças brancas é um exemplo. Um garoto sujou sem querer as calças dele e ele partiu pra agressão. Então o Sakamoto o parou e mandou de base o maluco agressivo. Foi tudo na cabeça do Sakamoto, já que a Aoi ia ficar irritada com o marido se ele voltasse a mandar de base as pessoas. E bom, isso foi visto pelo paranormal da série, Shinya Sakura, o telepata. E isso me quebrou muito. O Sakamoto quebra o pescoço do Shin nos pensamentos dele. De primeira, dá um susto pra quem não viu. Shin é um antigo discípulo do Sakamoto. Shin foi até o Sakamoto para dizer pra ele voltar à vida de assassino. E bom, deu pra perceber que o cara tá gordo, mas as habilidades e instintos assassinos do Taro estão intactas ainda. Depois mostra uma sequência do Sakamoto fazendo uns favores para os vizinhos bem de boa. Shin volta pro carro e tem uma conversa com o seu chefe, avisando que Shin deveria mandar de base o Sakamoto, já que ele traiu a organização dos assassinos. Sem escolhas, o loiro telepata volta ao mercadinho no dia seguinte e já tenta atirar bem na cabeça. Mas mano, o Sakamoto só jogou uma bala dele e parou a bala do Shin em pleno ar. Essa é a arma especial do Sakamoto, transformar qualquer coisa em uma arma mortal. E bom, agora começa um negócio que eu não entendi. O Shin não conseguiu ler a mente do Sakamoto, mesmo estando a menos de 20 metros dele. Deve ser erro de roteiro mesmo. Mas então, Sakamoto dá um chute épico no Shin. Na hora do jantar, Shin acorda e todos comem uma comida gostosa. E bom, que nem danada, todo personagem novo que aparece vai ter uma janta das boas. Depois disso, Shin entendeu que o Sakamoto se aposentou para viver uma vida de boa e proteger a sua família. Shin então volta para os esconderijos do chefe e basicamente, Shin pede para não mandar de base o Sakamoto, ele até o mandaria de base por conta própria para que isso não acontecesse. O chefe até concordou. Mas né, o Shin é telepata e leu as suas verdadeiras intenções. Então começa um tiroteio do caralho. Sakamoto até estava ouvindo, porque ele botou uma escuta no Shin. E mano, aqui um negócio. O Sakamoto mostra ter um arsenal gigantesco de armas, só que ele mal usa isso nas missões. Voltando, Sakamoto pega 2 armas de choque para salvar o Shin, enquanto o mesmo tenta sobreviver. E ele até consegue por um tempo. O problema foi um tiro na perna. Mas então o Gold aparece e acaba com todos do armazém, sem mandar de base ninguém, só causando danos severos, estilo Batman Arkham. Sério, não tô nem zoando, ficou muito Batman Arkham. E bom, agora que ele salvou o Shin, Sakamoto contrata o Shin para o mercadinho. Assim Shin virou um CLT. E no finalzinho, mostra o cotidiano dos dois, e ficando de boa. Shin agora faz parte da família Sakamoto. Senhor Sakamoto! O episódio começa com mais um dia de boa no mercadinho, com o Shin elogiando o Sakamoto por tê-lo salvado. No episódio anterior, o Shin falou que o Sakamoto mandou de base quase todos de lá. Bom, nessa parte da vida do Taro, ele não manda de base mais ninguém. Ele até fala que evitou os pontos vitais dos caras, porque a Aoi disse que se ele voltasse a esse antigo emprego, ela iria usar a sua maior arma contra o lendário assassino Sakamoto. Depois corta para os dois indo para um bairro chinês para repor o estoque,
Com o Sakamoto comprando esse negócio da Aoi e pra Hana ficarem felizes e, do nada, uma guria ruiva cai em cima do Sakamoto, esmagando a comida e aparecendo uns caras atrás da mulher. Sakamoto então fica triste e pensa que a Hana ia ficar triste também. Então começa a ação do episódio. A ruiva mostra-se habilidosa em Taichuchuan, derrotando os caras que a perseguiam, mas nem todos. Então o Sakamoto e Shin interferem e só os três acabam com os caras definitivamente. Mas aparecem mais deles e geral rala peito. Corta pra um chefe mafioso que está atrás da mulher que tem uma chave especial e aparecem dois caçadores assassinos. E bom, não adianta nem lembrar o nome desses aí. Esses aí são literalmente os primeiros vilões dos animes shonens. Depois mostra o lado dos heróis, mostrando que a Lu é parte da Tríade, uma máfia chinesa basicamente. E seguinte, estão caçando ela por causa de uma chave da família, onde dizem ter um grande tesouro, tanto que os pais dela foram de base tentando proteger ela e a chave. Então o Sakamoto perguntou se ela sabia fazer Nokipan, um doce chinês que ela esmagou por acidente. Ela diz que sim, e então o Sakamoto decidiu protegê-la em troca de fazer o Nikopan. E do nada, isso acontece. E aqui volta a ação do episódio. E bom, esses dois têm um passatempo de desenhar as cabeças dos seus alvos. Sakamoto volta pra ação e quebra o telhado em que estavam. Subestimam o Sakamoto por ele ser gordo e os irmãos provocam a Lu. E o Sakamoto protege mais uma vez ela. E ele lembra de uma noite de Natal com a Aoi, quando ele ainda era assassino. Com a Aoi ficando irritada com o Sakamoto e então em uma ação corajosa e idiota, a Aoi simplesmente se joga no penhasco só pra provar que o Sakamoto podia mudar e ser uma boa pessoa. Essa mina, ela é louca! E faz o Sakamoto largar a vida de assassino. Tudo isso foi visto pelo Shin nos pensamentos dele. Então volta pra luta e bom, o Sakamoto usa os utensílios de cozinha pra bater de frente. Então os irmãos usam aquilo, sim, aquilo mesmo, o corte infernal. Não adiantou, e o Sakamoto só deu um mau jeito no pescoço. Eles tentam usar o outro ataque, mas o Sakamoto, usando uma panela e um bandejão, nocauteia o careca. E o Shin derruba o cabeludo e o Sakamoto finaliza ele com uma geladeira. Então corta para o cofre da família da Lu, dá um apavoro no chefe, abrem o cofre e é mostrado muitos tesouros e objetos de valor dos antigos chefes da Tríade. E aqui mostra uma cena fofinha e um pouco triste. E na cena pós-créditos mostra a Lu entrando para a família Sakamoto e o Sakamoto mostra as regras da família, que caso sejam quebradas, o Sakamoto irá mandá-los de base. E depois mostra a parte mais importante, uma parte da organização dos assassinos, mostra que botaram uma recompensa de 1 bilhão de ienes pela cabeça do Sakamoto. E é aqui que a história começa a andar de verdade. Eita, que susto! Será que é um doppelganger? O episódio começa com o Shin e Lu discutindo com os negócios do mercadinho, mas isso não é importante. O que importa de verdade aqui é que o Sakamoto tá falando pra caramba. Até o Shin estranhou, já que ele trabalhou algumas vezes com ele no passado e essa é a primeira vez que o Shin o ouve tanto. Até na hora que aparece um Kagebushin do Taro, que simplesmente entra e senta de boa na mesa, até os dois saírem na mão. E bom, aqui conhecemos o Nagumo, um amigo do colégio do Sakamoto e membro da Order. Isso é spoiler? Sei lá. O ponto aqui é que ele é um mentiroso compulsivo e avisa que o Sakamoto tá com uma recompensa de 1 bilhão de ienes e aparece o assassino da pizza, que é bem pouca bosta. Ele só serviu de exemplo para mostrar que agora vai vir qualquer Zé Ruela que seja assassino indo atrás do Sakamoto. E detalhe, a caixa de pizza tava com uma câmera escondida. E bom, é outra organização assassina e só dois caras vão ser importantes aqui. Mas mano, se liga na vibe do Sakamoto aqui. Se continuarem insistindo em vir atrás de mim, vão conhecer o inferno.
Então o plano é se manter na moita e tentar descobrir quem foi o lunático que botou a recompensa. E, bom, não vai ser hoje, porque a família Sakamoto vai ao parque de diversões. Então o Shin já usa sua telepatia para garantir que não tenha nenhum assassino atrapalhando a diversão da Aoi, da Hana e do Taro. Então o Shin acha um deles, o Kuri, o assassino e faxineiro. Ele simplesmente foi derrotado em segundos e levado pra longe. Mas, né, tem que ter um assassino forte no episódio. Esse maluco aqui que eu esqueci o nome. E, bom, Shin descobre tarde demais e começa uma luta na montanha russa. Mas antes, uma curiosidade aleatória. Os óculos do Sakamoto são a prova de balas. E, mano, essa cena de luta na montanha russa é bem boa. Podia ser melhor, mas se liguem. O protótipo de Kashima aqui acertou o Shin com uma das facas envenenadas e deixa o Shin cego. Aí fica complicado pro Shin. Uma conversa aqui e já voltamos para a ação. Shin sabia que seria impossível derrotar o cara dos venenos assim. Então ele acha os pensamentos da Hana e do Sakamoto. Então, seguinte, os dois caem em uma apresentação de Power Rangers. Shin se veste de coelho roxo Sugar e luta através dos pensamentos do Sakamoto. Mano, é uma solução tão aleatória que funciona perfeitamente. O cabelo espetado até buga na hora, porque o Shin tá cego dos olhos. E o Shin finaliza a luta com uma voadora das brabas. E aí, Sakamoto? Não tá se lembrando de mim? Não tô lembrando. Cadê a minha família? Vou te mostrar o que é o inferno. O episódio começa apresentando a dupla de assassinos da vez, o Boyd e o Obiguro, que aqui outra curiosidade aleatória. Eles são inspirados nos personagens de O Profissional. O ator de Sakamoto ama filmes de ação. E bom, resumindo a relação deles, Boyd se mostra ser durão e fortão, e não tá errado, ele é durão, mas também é um exemplo de homem bondoso, entre aspas, tanto que ele gritou com o Obiguro por quase pisar em formigas. Ele segue a regra de só tirar a vida do alvo. Civis ou qualquer ser inocente estão fora da matança. E a mulher ama esse estilo do Boyd. Depois corta para o Shin colocando um colírio para curar o veneno, prendeu o cabelo prateado e, bom, ele é membro da AJA ou AJJ, a organização principal dos assassinos. Ele até tem carteirinha de assassino, mas seguinte, aqui também é revelado que o Sakamoto fazia parte da Ordem, mas isso fica pro próximo episódio, porque agora a família Sakamoto vai continuar a se divertir. O cicatrizado finalmente se desamarra e segue a vida. Depois mostra os efeitos colaterais do veneno no Shin, mostrando que ele não tá mais conseguindo ler a mente das pessoas. Corta pro maquiagem nos olhos, no banheiro, sendo surpreendido com um casal. E aqui uma cena deveras engraçada. Será que dá pra sair daí de cima, ô minha senhora? Dá um peso que você nem imagina. Continua se achando, né, seu mole? O que é? Uma dama querendo você. Não deveria ficar bem das pernas desse jeito. Então, seguinte, o Tatsu não deu conta do recado, então os dois aqui vão resolver essa parada. E bom, vocês podem até achar que esses dois são pouca bosta também, mas 2 anos atrás, os dois mandaram de base 100 assassinos, então já deu pra sentir a essência de assassinos dos dois. Então a família Sakamoto vai se divertir mais um pouco, até chegarem no hospital assombrado no fim da tarde, que é um lugar perfeito para assassinatos. As grandes ironias do destino, não é? Seguinte, a Lu é bem medrosa, então ela simplesmente começa a beber bebidas alcoólicas. Isso vai ser mais importante mais pra frente. E bom, o Boyd e o Obiguro estão vigiando a família Sakamoto com câmeras escondidas, enquanto vários inimigos disfarçados de zumbis atacam. Eles são só uns gatos pingados mesmo. Depois mostra o Boyd todo irritado com o Sakamoto, porque eles são velhos conhecidos. E mano, esse é o Boyd com 15 anos e esse é o Sakamoto com 14 anos. Sério, são literais Jotaros de 17 anos. Japoneses nunca viram uma criança ou adolescente normal na vida deles. Só pode, porque puta que pariu. Tá, voltando. O passado mostra que o Boyd e Sakamoto eram amigos, iam de um lado pro outro juntos, mas no dia dos namorados, tudo mudou. O Sakamoto recebeu vários presentes das minas, até chegar o Nagumo com uma caixa cheia de presentes. Detalhes que alguns presentes são venenos ou coisas para mandar de base ao Sakamoto. Tá, o ponto aqui é que o Sakamoto disse essa atrocidade pro Boyd. E esse aí quem é? Sei lá.
Depois disso, Boyd ficou pé da vida e decidiu se vingar do Sakamoto, porque o Boyd achava que os dois eram best of friendos, mas era tudo uma farsa, só pra ele mesmo, porque pro Sakamoto ele era só um cara que acompanhava ele de boa. Volta pra família e a Lu já tá mais pra lá do que pra cá. Ela abriu uma porta e jorra vários zumbis de uma vez, assim separando a família, e no meio deles aparece o Boyd dando um lariate no Sakamoto, assim iniciando a primeira luta seriamente séria do Sakamoto, pelo menos até o momento. O Sakamoto até não reconhece o Boyd, o que faz o Durão ficar irritado. Depois mostra a Oi e a Hana inconscientes pela Obiguro, derrubando o Shin, mas aparecendo do nada a Lu no maior estilo punho bêbado do Rock Lee. O Boyd, para bater de frente contra o Sakamoto, usa bolinhas explosivas e luvas com propulsores, sendo basicamente punhos foguetes, e sim, funcionam contra o Sakamoto. Essa é a diferença de 5 anos entre os dois. Sakamoto ficou protegendo sua família, mas Boyd estava aprimorando seus ataques e equipamentos. E enquanto Sakamoto ficava no chão, ele lembra do dia que Boyd mostrou o soco foguete para ele e para Nagumo. E nesse pequeno flashback, Sakamoto se lembra dos componentes químicos do soco foguete e volta pra luta. Boyd tá muito mais na vantagem e com um super soco manda o Sakamoto pra longe. Mas então, Boyd sentiu uma sede de sangue imensurável, tanto que parecia várias espadas o esfaqueando por trás. Então, em meio à fumaça, aparece o Sakamoto falando dos componentes químicos e se lembrando do Boyd. Sakamoto saindo da fumaça, mostrando que o tiozinho do mercadinho da esquina tá na sua forma magra, na sua forma shapeada. E bom, na luta da Lu também não tava lá essas maravilhas pro lado dela, pelo menos, já que a Obiguro é uma assassina profissional, então rolou a estratégia sádica dela. Seguinte, 2 capangas iam mandar o Shin de base se a Lu não acertasse um golpe na Obiguro a cada 10 segundos. Então já perceberam que o negócio é sério. A Lu vira o Kaido e se tornando a bêbada chorona. E só no próximo episódio que iremos ver a forma mais forte do Sakamoto em ação. Ou seja, daqui a uns segundos. Partiu o episódio 5. Ele começa logo na luta da Lu com a Obiguro, e tá complicado. A Lu tá acertando os golpes na cagada, e a Obiguro tá lutando pra valer. Mas mesmo que a Lu esteja acertando os golpes na sorte, a Lu no punho bêbado mostra ser forte, viu? Vocês ainda vão ver o ápice disso mais pra frente. A luta era pra ser muito melhor e mais séria, quando a Lu virou uma bêbada furiosa, mas ela ficou sóbria e nessa situação normal o inimigo iria continuar atacando o oponente, mas aqui não. A Obiguro virou amiguinha da Lu e o desfecho foi que ninguém lutou pra valer e saíram todos de boa. Mas então, volta pra luta do Sakamoto indo com tudo! Simplesmente no meio da fala do Boyd, Sakamoto já mete um soco quebrando a parede, levando os dois pro lado de fora do parque, em quadro estático. Os dois trocam os socos furiosos no meio do parque, até o momento que o Boyd ativou seu soco foguete, enquanto Sakamoto dá um soco sério, quebrando a luva e faz uma barragem de socos. O Boyd até tenta usar as suas bolinhas explosivas, mas o Sakamoto pega todas e explode na cara do Boyd junto com outro soco sério. Boyd ficou 5 anos treinando e aprimorando tudo, mandando de base os seus oponentes, mas o Sakamoto ficou 5 anos lutando para proteger a sua família, e por isso ele nunca será derrotado, até que do nada os dois acabam em uma cabine da montanha russa que, meus amigos, no mangá é mais foda. Boyd admite que perdeu e reconheceu que o Sakamoto é o cara mais durão que ele conhece. Os dois saem da roda gigante e batem um papinho, mas olhem pra essa ceninha engraçadinha. Pessoas perdem peso com isso. Tá, mas isso já é demais, você não acha não? O senhor tá tão maneiro quanto não tem. Boyd fala que ele perdeu e que ainda viriam vários outros assassinos atrás do Sakamoto. Mas então o ser mais forte da obra aparece. Eu não tô falando daquele velho, eu tô falando da Oi irritada! E resumindo, Lu e Obiguro brincam com a Hana enquanto o Sakamoto explica tudo para a Oi. E aqui vemos a regra número 6 da família Sakamoto. Nada de segredos e mentiras e fica tudo resolvido com a galera. Então o dia acaba
com o geral vendo o desfile e o Boyd falando sobre o chefe dele, mas não tem muita informação sobre isso. Então no dia seguinte, Sakamoto volta para sua forma gorda e vão até a locadora Rental, que é uma locadora de informações do mundo dos assassinos, onde cada filme é uma informação sobre alguma coisa específica no mundo dos assassinos, em formato de fitas VHS. São bem caras, mas pelo menos dão informações valiosas. Depois corta para uma reunião dos 4 membros da Ordem falando sobre o Nagumo e Sakamoto. E bom, essa reunião não é extremamente importante, já que são só as primeiras aparições dos membros da Ordem, mas tem a informação de um assassino que tá mandando de base membros da Aja. Mas então corta pro Sakamoto e companhia, invadindo o prédio no maior estilo espião até chegarem na porta do chefão, e quando abrem, vem uma amontoada de corpos já sem vidas e o Nagumo na maior presença de vilão, dizendo que mandou todos de base e queria fazer o mesmo com Shin e Sakamoto. Que rápido! Ainda bem que era brincadeira, porque esse maluco é dos fortes. Seguinte, Nagumo também foi investigar sobre o cara que botou a recompensa e pelos incidentes de assassinatos dos assassinos da Aja. Quando ele chegou, já tava todo mundo assim, não tem nenhuma pista sobre esse assassino, só que ele deixa um X no local, então o nomearam de X, ou Slur, tá certo dos dois jeitos. Por causa disso, a Order tá na investigação. E bom, a Order é um grupo de assassinos poderosos que são mandados para lidar com assassinos mais fortes ainda, tudo para manter a ordem no mundo. O Sakamoto também era membro da Order, e o Nagumo manda eles tomarem cuidado e prestarem muita atenção ao redor, porque uma coisa estranha aconteceu. O Slur só surgiu quando a recompensa do Sakamoto foi anunciada. Então nos é mostrado o Slur colocando um X em um prédio cheio de pessoas desvividas. Mas isso vai ser importante mais pra frente! Por enquanto, nesse finalzinho é estaca zero, com outros assassinos de quinta categoria aparecendo e enchendo o saco da família Sakamoto. Mas pelo menos estão vendendo bastante curativos e bandages. Aqui, um curativo, moça. Muito obrigado, mocinha. O seu pai é bem forte. E bom, vocês viram que na luta do Boyd foi complicado pro Sakamoto, tanto que ele teve que apelar para sua versão magra e shapeada, e os próximos assassinos serão do mesmo nível ou mais fortes que o Boyd. Então os três decidiram ficar mais fortes das suas próprias maneiras. Qual é desses caras? Devem ser amadores. Eles morreram. Opa, chegamos na metade da primeira parte do anime, então sem mais enrolação, bora! O episódio começa mostrando um novo personagem extremamente importante da vez e o mano de cabelo espetado. Esses dois são o Heisuke e o Pisuki, dois ferrados de dinheiro que estão atrás do Sakamoto pra conseguir um dinheiro. E mano, não dá pra culpar os dois, é literalmente situação de barraca. Depois corta pra lojinha Sakamoto toda destruída por causa dos assassinos de quinta categoria. E bom, o Shin mostra um panfleto de um torneio de Airsoft com a recompensa de 1 milhão de ienes. Eu sinceramente não entendo a economia japonesa, sinceramente. Mas sem tempo pra falta de estudos aqui, aparece o Heisuke na loja querendo a cabeça do Sakamoto e ele pergunta pro próprio Sakamoto gordo. O Sakamoto não tava querendo dor de cabeça, então só mete o migué e o Shin falando que tem vários mercadinhos Sakamotos pelo Japão e que o nome Sakamoto Taro tem 200 milhões em todo o Japão também. E o pior é que o Heisuke é tão burro que acredita e fica em choque só de pensar na quantidade de dinheiro que ele ia gastar com trens. Tudo isso enquanto a Lu fica brincando com o Pisuki. É uma das cenas mais fofas de toda essa obra. Ué? Aqui não é o mercadinho Sakamoto? Esse não é o único, tem um monte. Um monte? Ah, na moral! Ai, que bonitinho. Eu também não culpo pra cacete o Heisuke, afinal eu sou parecido com ele em personalidade. Heisuke fica mais triste ainda e por pena dão uns Nikopans de presente. E aqui um detalhe engraçado, o Heisuke é um assassino idiota e ironicamente são esses os que mais sobrevivem no mundo dos assassinos, porque para assassinos profissionais fortes, o Heisuke não é uma ameaça. Meus amigos, é porque vocês não leram o mangá. Seguindo, a barraca do Heisuke sai voando e
e vê o panfleto do torneio. Então já deu pra perceber o que vai ser o resto do episódio. E mano, eu tinha esquecido um detalhe lá no vídeo da Lu. Aqui no arco do Sniper, ela aparece torcendo para o Sakamoto e o Shin vencerem um torneio. E sim, ela tá bêbada. Eu tinha esquecido que ela aparece aqui, mas ela só faz uma coisa relevante. Então, Foda-se! Sakamoto e Shin encontram novamente o Reisuke e ele tava chorando para participar solo. Um pouco de pena aqui e pronto! Time Sakamoto prontíssimo! E bom, o torneio começa quando a mina aqui dizer valendo. E se liguem nessa cena aqui. Qual é a desses caras? Devem ser amadores. Eles morreram. O quê? No mangá é muito melhor. E antes de continuar os vídeos, eu tenho que agradecer ao único membro, até o momento, do canal. Valeu, Vini, minha bruxa roxa favorita. E bora continuar com o vídeo. Já deu uma ideia que o cara é rápido no gatilho. E nessa primeira parte do torneio, é basicamente os três sendo os brabos, eliminando os novatos. E o Reisuke nem suspeitou que eles eram assassinos, até a Lua abrir a boca de sacola dela. Bom, o Reisuke sorri, e aqui vemos a prova de que o mito cria e o lixo copia. O meu stand é uma pistola. Sua espada não vai vencer a minha pistola. Como é? Você usa camisola? Eu vou te matar! Pois é, né? Reisuke agora virou o inimigo da vez. Reisuke pega sua sniper e já mete um tiro no Sakamoto, que se protege por pouco. Depois mostra o Reisuke chorando, porque ele ficou realmente triste por ele precisar mandar de base o Sakamoto e o Shin. E sem tempo para descanso, outra bala atinge o ombro do Sakamoto, usando um espelho. Reisuke trabalha em conjunto com Pisuke para localizar os alvos e usar suas balas de ricochete triplo. Ou seja, os tiros do Reisuke são completamente imprevisíveis, e os dois só ralam peito, porque é difícil enfrentar um sniper sem a localização dele direito. Aqui mostra o passado do Reisuke, que basicamente ele era um ferrado em tudo, menos nos tiros de precisão. Então ele colocou todos os seus esforços dele em ser um sniper fenomenal. Mas no mundo dos assassinos, ser bom em apenas uma coisa é a mesma coisa que ser um inútil, porque o Reisuke não sabe lutar de faca e nem lutar corpo a corpo. Todos só disseram pra ele desistir dessa vida, e bom, isso é meio contraditório em um momento do mangá. Ele sai da empresa e vê a recompensa do Sakamoto quando saiu. Então ele quer mandar de base Sakamoto pra provar pra todos os outros que ele era um sniper de responsa. Tudo isso com o microfone ligado. E aqui uma lição de vida. Foda-se o que os outros pensam de você. Você que tem que se mostrar ser melhor pra você mesmo. E com um ataque sônico, Shin acha a localização do Reisuke e o Sakamoto pega uma pedrinha e quebra a sniper do Reisuke em uma cena incrível com um efeito de impacto 10/10. O torneio acaba e a equipe Sakamoto vence. Reisuke fica triste de novo, por ele se sentir triste. O Sakamoto diz que o Reisuke foi o sniper mais talentoso que ele já enfrentou. Um pequeno spoiler aqui. O Reisuke entra para a família Sakamoto. Ele sempre fica por perto quando a família precisa dele. E ele ajuda sempre. E tem uma cena pós-créditos deveras fofa, com o Shin descobrindo como os dois se conheceram. E basicamente foi aquele impulso masculino de se apaixonar à primeira vista pela moça do caixa. Mas aqui a Aoi viu um sangue nas roupas do Taro e sai correndo. Sakamoto até fica triste e vai embora, mas a Aoi só tinha ido pegar um band-aid e o Sakamoto corou. E assim que se iniciou a grande história de amor deles. O Sakamoto até manda de base o Shin nos pensamentos, porque não era pra ler a mente da Aoi. Um dinossauro vai ser a primeira vez. O episódio começa com a Han e os pais na escolinha, mas isso é importante, porque quem tá na lojinha é o Shin e a Lu. E bom, os dois estão brigando porque a Lu tá com o avental do Shin e ela só usa ele pra fazer umas tarefas que sujam. Então a Lu pensa em um negócio. Shin, o telepata, fica irritado e Lu fica ainda mais irritada, ao ponto de ofender de verdade o Shin, ao ponto dele ir só embora. Enquanto isso, o Reisuke tava querendo as sobras dos Nikopans e acho que ele levou os que estavam no chão. E logo em seguida aparecem os Among Us na lojinha, sequestrando a Lu, achando que ela era o Shin,
por causa do avental. Lu sequestrada e esse maluco realmente acha que a Lu é o Shin, dizendo que só pintou o cabelo. E bom, por até o momento, essas são as informações. Eles estão levando a Lu para o Labo, o laboratório que faz experimentos para adquirirem poderes. E bom, o Shin foi o único que realmente teve poderes lá. O cara fala que a leitura mental é bizarro e dizendo que ninguém gostaria de ficar perto do Shin. Então a Lu só dá uma voadora no desgraçado e fala que o Shin pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele era um cara gente boa, ele é um cara gente boa. Então esse cara fica desesperado porque, né, é a Lu e não o Shin. Mas por enquanto mostra o Shin voltando para o mercadinho e vendo os vidros quebrados, enquanto o Sakamoto volta e, bom, já dá pra imaginar o que vai acontecer. Mas vocês sabiam que o crachás dos funcionários do mercadinho Sakamoto tem rastreadores? Volta para a Lu e o cara tá desesperado para achar uma desculpa pro superior e do nada spawna o Sakamoto e Shin no ar, numa moto atrás da Lu. E aqui eu ri com a dublagem da Lu. Devolvam agora a nossa garota propaganda. Ai, Shin! Meu gerentezinho! Então a missão virou capturar o Shin e resgatar a Lu. E começa uma luta de motos. E mano, nem fudendo que esses caras daqui sobreviveram. Simplesmente não tem como terem sobrevivido. Shin vai até o furgão e agora que o negócio fica sério, o Seba que vai lutar agora. E bom, esse maluco tem um trunfo nas lutas. A roupa invisível, que só com um golpe derruba o Shin e o Sakamoto vence o Seba só no instinto. Mas né, Seba estourou a moto do Sakamoto, que engraçadamente tem o símbolo do Sakamoto nela, e o Seba esquece de capturar o Shin. Então o Shin mostra conhecer o Labo, afinal ele cresceu lá e tá achando estranho tudo isso, porque eram cientistas esquisitos, mas não perigosos. Então vão até o museu de fachada do laboratório Labo. Lu é levada pro Labo e aparece um dos vilões importantes da obra, o cabeça de cervo Kashima, que tem que falar, ele ficou esquisito no anime. Tá, eu sei, um cara costurado que usa uma máscara de rena nunca ia ficar normal, mas sei lá, no mangá parece mais natural, e só agora percebi que ele tem cabelo roxo, e isso é muito legal. Seba dedura o outro cientista e volta pro Shin usando o código secreto da entrada, e agora começa a parte mais aleatória do episódio. Seguinte, Shin erra o código e os ursos empalados começam a metralhar os dois. Sakamoto derrotou o pardo e o Shin o polar, pena que não tinha um panda no meio, então simplesmente adiciona o dinossauro. E mano, eu não sei se esse bicho tá em 3D, provavelmente tá, mas sério, eu acho que tá desenhado. E bom, antes da porrada sincera, mostra o Sakamoto pensando em levar o dinossauro vivo para dar de presente pra Hana. Quero mostrar pra Ana. Sakamoto bota a Hana em primeiro lugar e acima de tudo, mas tem momentos bem esquisitos e aleatórios. Shin vê um dispositivo na boca e Sakamoto elogia o Shin. E Sakamoto mete um tiro da sua arma de choque e não deu em nada certo. O Rex ataca mais rápido e com mais força que antes. Destrói a arma de choque de Sakamoto e Sakamoto acaba com o Rex com apenas um soco e 2 chutes. De novo, com uma qualidade mais ou menos. Voltando pro Labo, mostra que os cientistas estão sendo oprimidos e presos pelos Among Us. Sakamoto e Shin chegam e descobrem que o Kashima queria o cérebro deles para criar armas diferentes e revolucionárias. Também prenderam o chefe do laboratório e aqui mostra os 4 chefes dos andares. O chefe do 2B chega, mas corta pra Lu que tá tentando escapar da prisão e mostra o pai do Shin, não literalmente. Corta mais uma vez e bom, esse cara é o louco. Eu não vou tentar nem pronunciar o nome desse maluco. Seguinte, os cientistas escondem o Shin e Sakamoto e só agora percebi que o dublador do louco é do Kiko. Ah, não faz isso não! Essa é uma pesquisa maravilhosa! Ai, eu já sei! Que tal eu mostrar pra você? Muito doido, Shin sai e parte pra cima do louco, que já puxou uma agulha e aplica rapidamente no Shin. E é engraçado, basicamente, a injeção faz o Shin falar ao contrário, e é bem engraçado, principalmente no mangá, que fica assim, é nessas horas que você tem que usar 10% do seu cérebro, e se você entendeu o que tá escrito aqui, eu te dou um café.
Tá caro o café hoje em dia, viu? Sakamoto também aparece pra briga e ele tá com a literal cabeça de Minecraft. E no finalzinho, aparece Shishiba e Ozaragi entrando no museu, indo atrás de respostas do Slur. Um agradecimento ao membro do canal Vini, minha bruxa roxa favorita. O episódio começa com o Reisuke aparecendo no mercadinho e vendo a Hana triste por ver que o trio principal do anime sumiu. Então Reisuke tenta animar ela e diz que vai achar os protagonistas. Então corta para a prisão da Lu, conhecendo o verdadeiro chefe do laboratório Labo. E bom, ele tá preso porque não queria colaborar com os planos do Slur. Corta mais uma vez para a luta do Sakamoto e Shin contra o Louco. E em questão de segundos, o Louco conseguiu acertar o Sakamoto bem na nuca. E agora, toda vez que o Sakamoto tentar acertar o inimigo, o corpo vai atacar um aliado. Trocou os sentidos de inimigo e aliado, basicamente. Mas é fácil de resolver, é só o Sakamoto querer acertar o Shin que ele acerta o Louco. Corta mais uma vez pra Lu, que mostra o passado do Shin com o chefe. Seguinte, um cara deixou o Shin no labo e o chefe ficou encarregado de cuidar do pequeno Shin, que na versão dublada tem uma voz engraçada e até esquisita. Os dois têm uma literal relação de pai e filho. O chefe estava fazendo pesquisas para achar ou desenvolver superpoderes para ajudar o mundo. E é muito fofinho ver a relação dos dois. Os outros cientistas até acham que é perda de tempo essa pesquisa, mas uma noite ele conseguiu resultados favoráveis, mas o Shin apareceu querendo uma água e simplesmente bebeu o negócio dos poderes. E no banho vemos os resultados. Shin agora se tornou um telepata. Ou o que seja, o importante é que ele está bem. Tô bem, coisa nenhuma. Aquele negócio era horrível, velhote. Calma aí, eu tava pensando em voz alta. O Shin, como toda criança normal, ficou brincando e falando tudo sem filtro para os outros cientistas, mas eles sentiram medo e desconforto quando ficavam perto do Shin, até sentindo pena dele. Até o chefe estava procurando uma cura e se sente culpado por colocar o Shin nessa situação. Mas o pequeno Shin não odiava isso, porque ele é a prova que as pesquisas do chefe deram certo. Então ele fugiu do labo e nunca mais foi visto. Engraçado que o chefe queria ajudar as pessoas com poderes e o Shin se tornou um assassino profissional. E só depois decidiu ajudar de verdade as pessoas. Lu e o outro lá ficaram tristes e a Lu disse que o Shin gosta dos poderes dele e segue a vida normalmente. Então partiu a fuga da prisão. Chefe abre a cela e a Lu derruba o Among Us em uma câmera lenta e extremamente desnecessária. E agora sim volta pra luta. O Louco fica ativando e desativando o negócio do Sakamoto, o que complica pro Shin. Então o Louco ativa o braço da Branha para ficar mais forte e ativa a perna para ficar mais rápido. Os dois estão na mão do Louco agora. O Louco ferra o Shin e cita que o chefe dele queria os poderes do Shin. Então Sakamoto tem uma ideia de gênio. O Louco vira um Hulk de esteroides, Shin fica de costas para ele e o Sakamoto começa a espancar o Louco enquanto ele falava os movimentos para o Shin desviar em uma cena mais ou menos. Mano, é nessas horas que eu me arrependo de fazer review de Sakamoto Days ao invés de só Leveling. Mas uma coisa que eu não me arrependo é ter a Vini como membro do canal. Tamo junto, minha bruxa roxa favorita. E agora vamos voltar para os dias de Sakamoto. Shin e Sakamoto têm os negócios retirados e os cientistas agradecem e se desculpam com o Shin. Shin fica empolgado por ter desviado dos golpes do Sakamoto e dizendo que ele é gordo, indiretamente até. Então Sakamoto manda de base ele em pensamentos. Sakamoto não gosta que chamem ele de gordo ou que precisam lembrar disso. Os dois vão até o quarto andar e o Sakamoto já manda a cal pro Shin, que a Order é extremamente poderosa e que não deveriam subestimá-los. Basicamente, é melhor se fingir de morto do que tentar enfrentá-los. E aqui uma cena cartoon. Corta para o Shishiba e o Ozaragi encontrando o Kashima com os outros chefes dos andares. Papo vem, papo vai, Shishiba não conseguiu informações do Slur e os outros dois são mandados de base pela Ozaragi. Kashima fica triste e fica com um papo de que toda vida tem valor. É um literal papo de maluco. Então ele mostra que seu corpo é artificial e que não deveria ser completamente subestimado. Shishiba torce o pescoço do costurado, mas ele levanta novamente. O esqueleto dele é artificial, basicamente. Então Sakamoto cai em cima do Kashima e bate um papinho com o Shishiba. A Ozaragi é novata na Order e pensa no Sakamoto como um urso.
Kashima libera mais armas, Sakamoto até tá se virando bem, Shishiba e o Zaragi só foram embora, eles têm outra missão e o Shishiba fala que mesmo o Sakamoto estando gordo, ele não consegue imaginar o Sakamoto perdendo. E no lado do Shin, Seba aparece atacando com a roupa de invisibilidade. E um detalhe aqui, eu falei no vídeo dos Paranormais que a roupa não emite sons, cheiros e não dá pra ler a mente dele. Admito que eu tava pensando na furtividade do assassino de Solo Leveling. E não lembro 100% se o capuz da roupa impede a leitura mental. Foi mal aí, mas é bem provável. Voltando! Shin consegue ler a mente do Seba, mas não adianta se ele não conseguir ver os movimentos e a direção dos golpes. Então Shin lê a mente de outra pessoa, deixa ser atingido e coloca sangue na roupa invisível. Tudo isso para o Seba receber 2 tiros do Reisuke, que tenho que falar, no mangá é muito melhor. Mas onde é que ele se escondeu? O episódio começa ainda na luta do Sakamoto e Kashima. E bom, Kashima tá no labo pra ter mais equipamentos e tentando revolucionar o mundo dos assassinos, enquanto Sakamoto tá lutando pra proteger os seus funcionários. Corta pra Lu e o chefe fugindo e também corta mais uma vez para o Shin e Reisuke se encontrando. Seba tá tentando se esconder depois de levar 2 tiros do Reisuke, mas meio que não funciona contra o Reisuke, já que, né, tiros ricochetes, Seba fica invisível enquanto foge dos tiros do Reisuke, até ele aparecer fazendo uma pose numa parte superior. Reisuke ia dar outro tiro, mas aí Seba joga algo no Reisuke com força total. Era sua roupa de invisibilidade presa numa viga. Seba na vantagem, Reisuke do outro lado dá um tiro de ricochete. Seba usa a estratégia de deixar invisível seu braço com uma faca e acerta bem no bucho do sniper. Mas então ele manda a cal mental pro Shin. Pisuki dá uma bala, Reisuke atira pro alto e parece que foi inútil, mas foi uma estratégia pro Shin nocautear o maluco invisível em uma cena bem das boas. Sim. Seba derrotado e Shin fica irritado pelos pensamentos simples do Reisuke, que são mais desgraçados do que qualquer outra coisa, e começa a Operação Explosão do Labo. É uma medida de segurança do Kashima de não ter seus dados vazados e, bom, dá pra começar tudo de novo. Só que isso dura 20 minutos, enquanto Sakamoto só precisa de 5 pra derrotar o cabeludo roxo. E aqui ele explica em como ele virou um homem-arma. Ele testou as coisas no labo e ficou assim, 75% do corpo dele agora é artificial. E aqui uma coisa, Sakamoto tem uma habilidade especial de transformar qualquer coisa em uma arma. Por exemplo, no bolso dele tem selos, um panfleto e uma lapiseira. Podem ser inúteis para pessoas que não sabem como funciona, mas o Sakamoto usa a lapiseira para acertar o olho esquerdo do Kashima, usa um selo para cobrir o olho direito e mete um socão. E bom, Kashima é difícil de mandar pro inferno, então digamos que o Sakamoto pode ir com tudo nessa luta. Aparece um trem, Kashima prende Sakamoto, Sakamoto usa uma das tábuas para bancar o Subway Surf, usa o panfleto para cortar as cordas, manda o Kashima pro lado e os dois acabam numa luta em outro trem. E aqui um negócio engraçado, o Kashima todo sério procurando Sakamoto, enquanto o próprio Sakamoto tá na forma magra, bem do lado dele, metendo um chutão bem na cara do Sr. Rena. E aqui mostra o passado do Kashima, que basicamente, Kashima mandou de base uns caras que faziam mal para animais e as pessoas o julgavam. Kashima queria fazer boas ações através de péssimas decisões, então ele não entendia o porquê do julgamento. E aparece o Slar mandando essas pessoas inocentes de base. Só quem lê o mangá sabe o quão desgraceira é essa cena. E admirando o Kashima. E bom, foi aí que ele virou um dos assassinos de Slar. Aparece uma velhinha no trem e o Sakamoto tira o Kashima do assento preferencial. E então Sakamoto usa um ora no Kashima! Mas antes de continuar vendo o Kashima sendo espancado pelo Sakamoto, bora agradecer aos membros do canal. Isso mesmo, agora além da Vini, minha bruxa roxa favorita, temos o bilionário Bruce Wayne como membro também. Agradeço aos dois e se quiser, você também pode se tornar membro por apenas R$2 por mês. Ou só dê um like no vídeo, ou se inscreva no canal. E de qualquer forma, vai ajudar muito o canal. Então, bora voltar pro vídeo. Kashima não consegue acompanhar os movimentos do Sakamoto e continua sendo espancado até abrir
um canhão na barriga e manda o Sakamoto pra outro trem em movimento, achando que tinha ganhado, mas o Sakamoto só correu e pulou de volta no trem, com mais vontade de arrebentar o Kashima. Até parece uma cena de terror aos olhos do Kashima. Kashima, desesperado, começa a jogar os velhinhos no Sakamoto, e o Sakamoto mete uma de One Punch Man e finalmente derrota o Kashima. Não quero gente como você. Chegando perto da minha família. E podem não acreditar, mas isso tudo levou 5 minutos de luta. Shin encontra a Lu e os dois têm um momento de desculpas. E os dois ficam de boa também. Tem o reencontro do Shin com o chefe fica orgulhoso do Shin e o Shin diz que a pesquisa dele é o seu maior sucesso. Então corta pro Shishibe e o Zaragi vendo as gravações das câmeras de segurança e sim, o Slat estava envolvido. Mas não tem muita coisa além disso. Shin vê que tem mais uma pessoa no corredor e aqui vemos a presença do Slar. Ele só diz pra mandar lembranças pro Sakamoto e desaparece do nada. Do lado de fora, todos estão bem. E bom, agora todos os cientistas do labo ficam felizes pelo Shin em pensamentos. O chefe agradece a família Sakamoto e no final é geral comendo uma janta gostosa. Shin e Lu brigam de novo e Sakamoto manda de base os dois em pensamentos. Esse aí é o Luta. Eu não faço a menor ideia do porquê, mas ele sempre teve uma fixação bizarra por mim. Ele é um conselheiro safado enxerido. O episódio começa com o Shin e Lu todos ferrados do corpo depois do laboratório Labo. Então a família Sakamoto tem a ideia de irem a um banho público de boa, pra geral relaxar o corpo. E seguinte, eu tô com a impressão que esse vídeo vai ser bem menor do que eu acho que vai ser, porque esse é o pior episódio do anime. Isso é por causa desse primeiro segmento e do novo personagem importante na obra. Mas isso é mais pra frente. Seguinte, esse primeiro segmento conta a história desse maluco conhecido como o assassino dos banhos, alguma coisa assim. E se eu não me engano, esse segmento é um capítulo extra do mangá, ou seja, um filler na história. E bom, é basicamente isso aqui, o cara tentando mandar de base o Sakamoto, não conseguindo, porque o Sakamoto é o Sakamoto, ferrando o Shin porque ele é a piada do segmento, então já deu pra perceber que é bem bosta. Vamos concordar, não agrega em nada na história principal, e desenvolvimento de algum personagem, e só desenvolve um personagem filler que nem é interessante de verdade. Dá pra resumir esse segmento nisso aqui. Por que o Sakamoto não morre? Por quê? Delícia. Shin ficou mais quebrado do que nunca, Sakamoto defende o cara dos banhos, ficou tudo de boa, e começa a parte importante do episódio. Depois de 12 minutos de filler, começa a parte importante e séria do episódio, mas agora temos a parte mais importante do vídeo, o agradecimento aos membros do canal, Vini, minha bruxa roxa favorita, e ao milionário Bruce Wayne. Se quiser, se torne membro por apenas R$ 1,99, ou deixe um like e se inscreva, vai ajudar de qualquer forma. E voltando pro pior episódio de Sakamoto Days, aparece esse maluco chegando do aeroporto, cortando para o trio principal em um restaurante familiar de boa, até o mesmo maluco aparecer falando em chinês e chamando a atenção da Lu, apontando armas para os dois assassinos. O Sakamoto para a bala de um deles com um garfo, Big Star Platinum. Malucos derrotados e Lu reconhece o doido, ele se chama Yu Tang, um cara totalmente estranho da máfia que stalkeava a Lu durante toda a vida dela enquanto ela estava na máfia. Ele tá aqui pra levar a Lu de volta pra máfia, mas ela não quer isso. Esse cara é muito estranho e extremamente suspeito. E aqui uma coisa engraçada, ele diz em pensamentos que estava protegendo a Lu de longe, mas na apresentação dela na obra não tinha ninguém, a Lu tava por conta própria. Então o geral vai resolver o destino da Lu no estilo da máfia, ou seja, apostando a Lu no joguinho e brinde revelar quem botou a recompensa no Sakamoto. Os dois aqui não estavam afim, mas a Lu é mais louca que todos eles. Então o geral vai pra um vestuário subterrâneo pra geral trocar de roupa, já que a máfia é sinônimo de boas roupas, isso temos que concordar. Já deu pra perceber qual é o lugar de vestimento dos caras e da Lu em geral, não é? Geral com roupa nova e entrando num cassino do submundo. E bom, quem ganhar mais dinheiro em 2 horas vence essa luta estilo máfia. Ter um telepata no grupo ajuda bastante, mas ferra quando só a Lu sabe jogar. E o Tang é fraco fisicamente, mas ele chegou ao topo só usando seu cérebro incrível. Então agora começou o arco do cassino e tem uma cena pós-crédito com o Seba e o Among Us careca vendendo crepes. E fica famoso por terem um crepe flutuante. É só o Seba com a roupa de invisibilidade.
こっちです。取り除きました。どうしよう。O episódio começa com o time Sakamoto entrando nos jogos para conseguir mais dinheiro que Yu-Tang, mas Yu-Tang não se deve ser subestimado, já que ele se torna o conselheiro da família Lu, então ele vai usar o seu incrível cérebro para ganhar mais dinheiro e levar a Lu de volta para a China e para a máfia. Shin e Sakamoto nem sabem as regras dos jogos, então complica ainda mais. Shin vai até um poker e geral subestima o loirinho aqui, mas o Shin consegue se adaptar e lendo as mentes dos caras ajudou bastante. Então, sem nenhuma surpresa gigantesca, Shin vence as partidas e eu devo ter ficado louco, porque esse cara aqui lembra muito o Toji. E depois mostra o Sakamoto na roleta e ele dá um all-in, menos uma ficha. E bom, como era de se esperar, a maioria dos jogos é controlado e não depende da sorte. Então Sakamoto joga uma ficha para cair na cor que ele quer e ganhou uma grana. Depois mostra o passado do Yu-Tang. Seguinte, quando criança, ele era espancado pelos outros membros da família Lu por ele se achar e bancar o esperto. Ele foi salvo pela Lu de 8 anos e a pequena Lu elogia e engrandece a inteligência do Yu-Tang. Então ele dedicou sua vida para ser o mais inteligente da família Lu. E bom, é uma motivação forte. Só não esqueçam que esse maluco é o stalker nojento da Lu. Então os dois empatam, mas não dava pra continuar assim. Então Yu-Tang sugere um poker, mas no fim acabou sendo o jogo do mico. Ou seja, o jogo de fazer os outros pegarem o Joker enquanto formam as cartas pares. O problema foi que a Lu pegou o Joker primeiro. Yu-Tang, sendo um gado, pega o Joker da Lu e sangra pelo nariz, só pra ver a Lu com um sorrisinho. Yu-Tang descobre que Shin sabe ler as mentes das pessoas e eu acho que isso foi um foreshadow. Yu-Tang pensa em 3 tipos de pensamentos. O primeiro sendo a dita em voz alta, entre aspas. O segundo sendo subconsciente, ou seja, pensamentos rápidos que passam pela nossa cabeça, e os pensamentos de atos e reflexos corporais. Agora, o Shin só consegue ler claramente os pensamentos verbais, mas alerta de spoiler. Shin consegue o poder de ver os futuros movimentos dos seus alvos, ou seja, ele conseguiu ler o terceiro tipo de pensamento e muito mais pra frente aprendeu a usar o controle, as ideias do subconsciente. Ou seja, quando o Shin faz o seu alvo parar, ele está implantando uma ideia no subconsciente da pessoa para fazer ele pensar ou fazer outro movimento. Ou seja, o alvo vai ficar parado ou, por exemplo, vai dar um soco na própria cara. Voltando ao episódio, Yu-Tang então fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo e Shin tenta ler tudo de uma vez. O problema é que isso é tão perigoso quanto ver o sol através de uma lupa. Naquele instante, o cérebro de Shin superaqueceu e desmaiou. Depois mostra o Sakamoto sendo incrivelmente rápido, onde ele pega uma carta, devolve e pega outra carta. E aqui uma coisa que eu esqueci de falar no Yu-Tang. A Lu conseguiu ver os movimentos do Sakamoto de boa, mas Yu-Tang não viu claramente, mas percebeu que o Sakamoto tinha feito alguma coisa. Ou seja, os sentidos e olhos do Yu-Tang podem ser bem desenvolvidos. Depois só sobrou esses dois e o Sakamoto usa a força dos seus dedos para impedir que Yu-Tang vença. E ele faz o chinês pegar o Joker. Depois acontece a desgraça. Mas antes de ver essa desgraça, vamos ver uma graça. Agradecendo aos membros do canal Minha Bruxa Roxa Favorita e do Milionário. Obrigado mais uma vez e bora voltar para a desgraça de Sakamoto Days. Geral se revolta e começa uma porradaria sincera. É até bom e triste ver quando a Lu lutava nos arcos. A luta é normal, sem nada de especial. Yu-Tang aceita a derrota e deixa a Lu nas mãos do Sakamoto. E bom, agora ele vira um temporário do mercadinho Sakamoto e ele só fala do Slur, que todo mundo já sabe. Mas o importante aqui é que ele avisa sobre 4 presidiários do Corredor da Morte que foram de base pelo Slur. Mas dias depois apareceram várias outras vítimas com os mesmos ataques desses 4 presidiários. Um cheio de buracos, um que estava sem a pele virada do avesso, um que foi esquartejado e um que foi literalmente transformado em uma bola de carne pequena. Ou seja, aqui se inicia o arco dos serial killers e mostra os 4 no McDonald's. Aqui conhecemos a Dump, uma mulher que saiu de Tokyo Revengers e pra mim parece que no mangá ela é mais forte e parruda fisicamente
especificamente Sal, um cara loiro que adora mangá, a Parte, um cara extremamente paranoico que parece que saiu de Death Note, e Minimalist, um negão brutamontes. Aparece o Kashima todo destruído, entregando os alvos que o Slur quer nos caixões, e eles aceitam, mas subestimam todos eles, principalmente o Sakamoto, e vão fazer os seus trabalhos. Corta pra família Sakamoto já estando se preparando para encontrarem os serial killers, para pegar informações sobre o Slur. A Lu até avisa o Reisuke, e aqui se encerra o primeiro cour de Sakamoto Days. Sinceramente, não sei se eu vou fazer review do segundo cour, porque o anime de Sakamoto Days não dá muita view agora. Então eu vou ver algum outro anime pra fazer review daqui a uns tempos, tipo Gachakuta, ou o segundo cour de Dandadan, ou até fazer da segunda temporada de Kaiju Number 8. Espero que tenham gostado de todas as reviews do Sakamoto Days, e até o próximo vídeo aleatório. Falou!